Vamos falar desse guitarrista, eu acho muito pouco conhecido, Steve Hackett, tá? Que está ainda em intensa atividade, em extensas turnês. Principalmente, ele tem duas linhas de trabalho, né? Uma é o seu trabalho solo, né? Que ele alterna em lançamentos acústicos e eletrificados e guitarra sintetizada e outros experimentos que ele faz, e também a revisitação dos clássicos do Gênesis. Ele faz shows também específicos revisitando os clássicos do Gênesis, né? O Stephen Hackett foi guitarrista do Gênesis na fase áurea com o Peter Gabriel, né? E ainda pegou o final, né, com o Phil Collins. A gente vai dizer o porquê que ele continuou ainda até 1977, não porque ele quisesse, né? Mas ele ficou de 1971 a 1977, tá? Então, o Stephen Hackett, ele nasceu em 1950, não é tão velho assim, 12 de fevereiro de 1950, tá? Ele entrou no Hall da Fama do Rock and Roll, né, como membro do Gênesis, ele entrou no Hall da Fama em 2010, tá? Seu primeiro álbum solo é desse que a gente vai falar, o Voyage of the Acolyte, tá? Esse álbum que foi lançado, o seu primeiro álbum em 75, ele ainda era membro do Gênesis. Então ele conseguiu, ali na partida do Peter Gabriel, quando o Peter Gabriel foi embora do Gênesis, a banda entrou no momento ali no hiato, né? Então ele conseguiu ter um espaço para fazer uma produção própria, que foi esse álbum, tá? Além do que, na sua carreira, ele se juntou, ele criou, em 1986, está aqui os tempos da época do Gênesis, né? Esse período de 1971 a 1977, tá? Onde ele começou todo nerd, de óculos, fundo de garrafa. Ele deve ter feito alguma cirurgia ali para correção da miopia dele, né? Com esse visual setentista, né, que vocês estão vendo. E é aquela coisa, quando você vê um guitarrista tocando sentado num show, é para você respeitar. Esse cara realmente, ele toca, ele está compenetrado no seu instrumento musical. Tá? Então, Robert Fripp, esse pessoal que toca guitarra sentado, né? Então, quando você vê... Em 1986, ele cria uma super banda, né? Nos anos 80 era comum houve uma onda de super bandas, como o Asia, e aqui o GTR. Ele e o outro guitarrista do Yes, o Steve Howe, eles formam o GTR, na época considerado um supergrupo, né? O grande sucesso foi uma música, não sei se alguém vai lembrar dessa música, When the Heart Rules the Mind, tá? Que foi o grande sucesso aqui do curto período, né? Um ano só de GTR, alcançou o número 11 da Billboard lá dos Estados Unidos e o top 20 no Reino Unido. Não é pouca coisa, ganhou uma graninha aqui. Então ele, depois de um ano, em 87, acabou o GTR, então ele seguiu na sua carreira solo. Tá? O corpo do trabalho do Hackett, vamos dizer assim, ele explora assim muitos elementos, vai além do rock progressivo, né? Ele explorou pop, blues, world music, e um grande grande violinista clássico. Ele tem muitos álbuns, né? Em que ele toca o acústico, o violão acústico. Já no Gênesis, ele já fez experimentos assim com violão acústico, com uma faixa chamada Horizon, né, que a gente vai falar daí para frente, nessas gravações solos. E ele, vocês devem ter percebido aí no vídeo que abriu, ele usa uma técnica, ele foi o precursor de uma técnica, o sweep picking, que ele toca com as duas mãos, o taping e o sweep picking. Com as duas mãos ele toca no braço da guitarra. Então, ele é o precursor. Depois Ed Van Halen, Steve Vai, outros guitarristas foram usar essa técnica, tá?
que ele foi o pioneiro a utilizar, já no Gênesis, ele já utilizava em muitas faixas, como o Musical Box, né? Solos de guitarra usando esse estilo, essa técnica, a música, a suite, né? Musical Box, tá? E também qual é o outro lá? O Return of the Giant Hogwarts. Depois a gente vai falar essas coisas aqui. E ele tem uma extensa produção solo, uma extensa que a gente nem vai falar aqui, porque eu vou me concentrar aqui no simbolismo, principalmente desse álbum, Voyage of the Acolyte. Tá? Aqui são os vários trabalhos solos, né, que vocês estão vendo, como, por exemplo, aqui o Spectral Mornings, de 1979, que depois ele alterna, né, de guitarra elétrica para um som mais acústico. The Factor, 1980, mais acústico, depois o Guitar Noir, 1993, The Night Siren, 2017, e acho que um dos últimos, se não o último, Under a Mediterranean Sky, 2021. Tá? Então ele ainda está em franca atividade, né? E fisicamente ele está muito bem, né? Os caras aqui, esses músicos que não aparentam a idade que tem, tá? Ele está muito bem, né? Ao contrário desse humilde blogueiro, né? Que já está, ele está muito bem, né? Então tá aqui, temos duas histórias, uma engraçada e outra não muita, né? Aqui do Steve Hackett. Essa história aqui da árvore mágica que me fez lembrar, ao ver essa história aqui, do Stephen Hackett, me lembrou a personagem Matilda. Não sei se alguém vai lembrar desse filme do Leon, o The Professional, o Profissional, que o Leon e a Matilda, né? Esse personagem, essa dupla assim improvável. Não sei se alguém deve lembrar desse filme tem o Gary Oldman, que faz o policial que está atrás desse matador de aluguel da máfia italiana, o Leon, e a Matilda, que ela não larga essa planta. Não sei se alguém lembra desse filme. Pois é, o Steve Hackett protagonizou uma coisa assim. O Steve Hackett, ele era muito marcado pela sua personalidade introspectiva. Ele sempre foi extremamente tímido. Ele, no Gênesis, não participava dos vocais, nos back vocais. Quem participava era o Mike Rutherford, o Phil Collins, que fazia os backing vocais. Ele jamais, ele não participava. Depois, na sua carreira solo, ele chegou até a arriscar a cantar algumas faixas. Mas ele era muito introspectivo, né? E tinha um humor, assim, um senso de humor que era muito peculiar. Aí, o que aconteceu? Numa das turnês, das várias turnês nos anos 70 que o Gênesis estava fazendo, o Hackett tinha uma coisa que ele chamava de árvore mágica. Ele tinha um hábito curioso de carregar uma pequena planta num vaso com ele nas turnês. Tá? O pessoal da banda apelidou como árvore mágica. Por que árvore mágica? Porque o Steve Hackett, alegava que aquela planta, junto com ele, ajudava ele a se reconectar com a natureza, no meio do caos que eram as viagens constantes da banda Gênesis. Reino Unido, Europa, Estados Unidos, Canadá, eram extensas turnês. Aí o Steve Hackett cuidava da planta meticulosamente, regava a planta com muito cuidado e até conversava com ela, conversava com a planta, para ver com certas convicções esotéricas ou New Age que o Steve Hackett tinha. Isso era uma coisa nos anos 70, no meio do rock progressivo, isso era absolutamente normal, né? O Peter Gabriel tinha a sua turma de reuniões esotéricas, né? Ele, o Robert Fripp, o Peter Hamill do Van der Graaf Generator, tinha as reuniões e estudos esotéricos. Então era uma coisa, o Bowie também andava com uma biblioteca de livros esotéricos nas suas turnês. Era meio assim o espírito da época ali das bandas de rock progressivo. E o que aconteceu? Nos Estados Unidos, quando o Gênesis foi fazer a sua primeira turnê nos Estados Unidos, estava lá o Hackett com a sua árvore mágica.
que ele colocou? Ele pegou a planta, estava no hotel, colocou no parapeito da janela do quarto para tomar um sol, ali. Só que o vento estava muito forte. O vento derrubou a planta lá embaixo, quase atingiu pedestres. O vento forte acabou derrubando a planta, tá? Então já ficou um burburinho, um auê no hotel, que, pô, essa banda Gênesis é que nem essas bandas de rock, que os caras quebram todo o quarto do hotel. O que está rolando lá? Então já começou essa coisa, né? Tipo Led Zeppelin, aquelas. Quando não, né? A banda Gênesis era muito nerd, né? Muito certinha, não curtia essas coisas, né? Nunca curtiu, tá? Os colegas lá da banda, principalmente o Phil Collins, brincaram por anos com o Steven Hackett por causa desse incidente. Falavam para ele que, na verdade, a planta é que fugiu dele, para fugir do caos das excursões. Que ele sacrificava a planta, a árvore mágica, levando para as excursões. Então, a planta é que quis fugir, quis cair fora, né? O segundo caso, não muito engraçado, é um episódio em que ele cortou o tendão da mão. Isso foi muito grave, né, que aconteceu. Ele estava se separando na sua primeira separação, seu primeiro divórcio, tá? Com a sua primeira esposa, a Ellen Bius, tá? Era separação. Aliás, todos ali da banda naquele momento estavam tendo problemas, principalmente por causa das turnês, né, cada vez mais exigentes da banda. Então, aquela questão de viagens constantes, tá? O Phil Collins, inclusive, tomou um chifre em virtude dessas. Nem vou contar, já contei essa história quando já falamos de uma live do Phil Collins aqui, tá? Então ele estava down, depressivo, bebia bastante, então ele estava segurando uma garrafa de vinho branco. Quando alguma coisa aconteceu, ele próprio nem se lembra de tão bêbado que estava, quebrou a garrafa e cortou um tendão da mão dele, o que fez a banda Gênesis adiar a turnê do The Lamb Lies Down on Broadway, tá? Tiveram que, então, eles se mandaram para os Estados Unidos, a banda se mandou para os Estados Unidos para preparar a turnê, se não me engano, acho que começou a The Lamb Lies Down on Broadway nos Estados Unidos. Então, eles foram na frente para cuidar, enquanto Steven Hackett estava no hospital se recuperando. Teve que fazer cirurgia, foi um negócio assim que, para um guitarrista, isso foi uma coisa séria, mas não inviabilizou profissionalmente a carreira dele, tá? Ele ficou ressentido com a banda. O Phil Collins foi o único que ligou para ele. Não é à toa que nesse álbum, o primeiro álbum do Steve Hackett, a única participação é do Phil Collins. O Phil Collins faz um vocal na música Sirius Star, né, que o Phil Collins faz o vocal. Foi o único que deu uma mão ali, tal, o resto. Então ele ficou meio ressentido, porque eu nem para visitá-lo no hospital, né? Tal. Mas o Phil Collins pelo menos deu uma ligada, né? Saber como é que ele estava, tal. E teve o caso, né? O casamento, a ruptura séria. Kim Poor, essa brasileira, ele casou, Steven Hackett casou com ela em 1981, tá? Muito bonita, por sinal. Ela é brasileira, tá? É Elizabeth Kimball de Albuquerque Poor. Dá para perceber que deve ser ascendência britânica, né? Mas nasceu no Rio de Janeiro, tal. E ela, em 1974, foi para os Estados Unidos, ela era fã do Gênesis, para ver o show em Nova York da turnê do The Lamb Lies Down on Broadway. E se apaixonou pelo Steven Hackett, tá? Então, a partir desse encontro em 1974, ela começou a participar, ela era artista plástica, designer, tá? Pintora, aliás, ela criou uma técnica de pintura em vidro e aço, uma coisa assim. E designer de joias também, né? Então, ela, a partir desse encontro, ela passou a fazer o desenho de todas as capas dos álbuns do Steven Hackett, para começar esse primeiro, tá?
começou a fazer todas as capas, a desenhar, na carreira solo, a fazer, inclusive, o design, o design, iluminação, a concepção visual dos shows ao vivo do Stephen Hackett, tá? Só que em 2007 eles se divorciaram, tá? E a Kimpor alegou que ela era coproprietária da Stephen Hackett Limitada, tá? Então, o Stephen Hackett criou essa empresa, né? Esse CGC, né? Para qual todos os royalties futuros das músicas do Gênesis caía lá, pingava para o Stephen Hackett, tá? Então, ela reivindicou, entrou na justiça, eu quero, porque eu sou coproprietária, participei aí do design dos álbuns, tal, não sei o quê. Só que em 2006 o Stephen Hackett providenciou que todos os royalties não fossem pagos diretamente para esse CGC, não para a empresa, mas para ele pessoalmente. Aí a coisa azedou ainda mais, a batalha jurídica, né? Que aí foi uma jogada para o Hackett não pagar nada para ex, tá? Então, só sei que essa pendenga judicial foi resolvida em 2010, tá? Razão pela qual, a partir daí, eu não digo que ele foi para a miséria, né, Steve Hackett, mas teve que dividir tudo com a Kimpor, a brasileira. A brasileira tomou as rédeas aqui, vingou-se dos colonialistas britânicos, imperialistas britânicos, né? Brasileira, né? Ascendência britânica, né? Família britânica no Rio de Janeiro, tá? Só que ela foi a responsável dele permanecer na banda Gênesis, porque ela era muito fã da música do Gênesis, então convenceu com a saída do Peter Gabriel, convenceu ele, não fica mais, ele ficou mais 2 anos, né, por insistência da então ainda namorada, né? Eles se casaram oficialmente em 1981, tá? Agora, um pouco falando da vida dele, do Stephen Hackett, né, que nasceu em 1950, está aqui a infância dele, um bebê, prêmio de robustez infantil, deve ter ganho, né? Naquela época tinha esses prêmios, né? Prêmio de robustez infantil, ele deve ter ganho. Ele nasceu lá, como falamos, em 1950, no centro de Londres, né, um bairro chamado Pimlico, no centro de Londres, filho de Peter e June Hackett, filho de classe média, não digo abastada, né, mas uma classe média remediada ali de Londres, tá? Ele nasceu um dia antes do seu futuro colega de banda Gênesis, o Peter Gabriel. Ele nasceu dia 12 de fevereiro, o Peter Gabriel nasceu dia 13 de fevereiro, um dia antes ele nasceu. Ele tem irmão mais novo, que vocês estão vendo aqui, o John Hackett, que participou intensamente, eu não sei se aquele trompetista que aparece no vídeo, não sei se é o John Hackett, mas o irmão dele tocando flauta, também trabalha com sintetizadores. Então, ele e o irmão, juntos, atuaram assim bastante na carreira solo do guitarrista. Ele não teve treinamento formal, isso é que é interessante. Ele não entrou em conservatório musical, ele não teve treinamento formal musical. É um autodidata, tá? Um autodidata. Ele ganhou do pai gaita e um gravador, o que era ali nos anos 50, para os anos 60, uma coisa rara, você ter um gravador em casa, onde começou a fazer experimentos musicais. Aos 12 anos ganhou uma guitarra do pai, que aí vê nessa foto, orgulhosamente, ele exibindo, aí um pouco bem mais velho, né, com uma cara de nerd, né? Tal, ele era fã de ficção científica, né? Então, isso é uma coisa. Então, ele acabou aprendendo os primeiros acordes, progressões de acordes, tudo à base do autodidatismo, tá? E suas grandes inspirações foram as músicas clássicas, principalmente Johann Sebastian Bach, a ópera de Mário Lanza, e é claro que no cenário pop, o blues britânico, né, do John Mayall and the Blues Breakers, né, claro, Jimi Hendrix, os Beatles é inevitável, mas com King Crimson, aí foi a diferença, que ele viu ao se inspirar no King Crimson,
ele viu que o negócio dele era experimentalismo. A área experimental mesmo, musical, estava no rock progressivo. Não estava nem no blues, nem no rock, apesar do Jimi Hendrix, né? Mas ele almejava muito mais, né? Então, com esse personagem de Steve Hackett que a gente percebe o quão ambicioso foi o rock progressivo nos anos 70, né? É interessante. Um pouco aqui, claro, a origem, né? Antes do Gênesis, é interessante. Ele passou por algumas bandas, tá? Que vocês estão vendo. O Quiet Word, que vocês estão vendo aí à direita, a outra não me recordo aqui qual era o nome, mas o Quiet Word foi a mais consequente, 1970, que vocês estão vendo aí. Quiet Word, aí à direita, esse grupo. Tá? E o que aconteceu? Claro que esses grupos aqui eram de curta duração, né? Eles não tinham grande pretensão comercial. Aí ele coloca um anúncio no jornal, na Melody Maker, era o jornal ali dos músicos, né? Tal, botou um anúncio, ele se oferecendo como guitarrista. E é interessante esse texto que ele colocou. Guitarrista imaginativo. Escritor procura envolvimento com músicos receptivos e determinados a ir além da estagnação das formas existentes na música. Olha só, hein? Esse foi o texto que ele colocou na seção lá de classificados da Melody Maker, se oferecendo como guitarrista. Ele deixa o telefone dele e é claro que quem liga é a banda Gênesis. A banda Gênesis liga para ele, porque a banda Gênesis perde o seu guitarrista, o Anthony Phillips. Tá? Vamos pegar aqui algumas... Eu tenho aqui alguma coisa da história, claro. O primeiro disco que eles lançaram, ainda com Anthony Phillips, mas o Gênesis não conseguia sucesso comercial, então Anthony Phillips quer saber, eu vou cuidar da minha vida, que disso aqui não vai sair nada, eu preciso de dinheiro para sobreviver. Foi embora o Anthony Phillips. Aí contrata o Stephen Hackett, né? O Stephen Hackett, aí vem a trajetória, né, na banda aqui, com o primeiro álbum, né? Aqui vamos ver os álbuns, né, do qual ele vai participar aqui rapidamente. Vocês estão vendo aqui o Nursery Crime, é a primeira participação dele, e aí essa estratégia do taping, né, de você tocar com as duas mãos no braço da guitarra, já aparece na música, na introdução, né, da música, Return of the Giant Hogweed, tá? E também no Gênesis, na longa suíte, pega todo um lado do disco, Musical Box, desculpa, Supper is Ready, exatamente, Supper is Ready, exatamente, Supper is Ready. E também na Musical Box, também é a longa suíte de um lado só, que é o Supper is Ready, que, aliás, é uma música que a gente já falou aqui, resultante dos encontros esotéricos do Peter Gabriel com o Peter Hamill, com o Robert Fripp, toda uma turma do rock progressivo que era metido a ciclo de estudos esotéricos, né? Que aí, no meio desses estudos, tal, não sei se eles entraram para uma sessão prática, a esposa do Peter Gabriel, a Jill, foi possuída por alguma coisa. Foi possuída. O rosto dela se transformou completamente. E é isso que a música Supper is Ready descreve, tá? Não querendo só falar do Gênesis aqui, mas é uma longa suíte que é da luta do bem contra o mal, né? Com referências bíblicas do Apocalipse de São João, é coisa assim maluca. Apocalipse de João, né? É maluca. E aqui o Silly England by the Pound, tá? Os destaques aqui, claro, é The Return of the Giant Hogweed, que é sensacional, é quando o Stephen Hackett ele lança todas as suas técnicas
tá? Ele é o pioneiro dessa estratégia que depois Steve Vai, Ed Van Halen, né, vão explorar. Então, desse disco aqui, é desse disco, né? The Return of the Giant Hogweed. Exatamente, a terceira do lado 1. Tá? E aqui na Foxtrot, que você tem a faixa chamada Horizon, tá? Que é uma linda faixa de violão acústico clássico. Tá? Então, já assim, a sua formação clássica, tá? Mostrando um exímio violinista clássico, né? Com essa linda música chamada Horizon, tá? Horizons. Tá? E aqui, é claro que o problema dele com Gênesis começa já aqui nesse disco Cillian England by the Pound, tá? Que aqui ele chega a tocar saltério, um instrumento medieval de corda, o saltério, tá? Numa música After the Order, tá? Numa faixa curta, tá? Só que o problema é que aqui o Anthony Banks, o tecladista, descobre os sintetizadores. E aí começam as críticas do Stephen Hackett, a razão pela qual ele estava perdendo espaço no Genesis como guitarrista, porque a banda estava confundindo o som de sintetizador com o som de guitarra elétrica. Tá? Então, isso é muito visível. O Anthony Banks começa a descobrir os sintetizadores a partir desse disco. Até então, Anthony Banks só trabalhava com Mellotron, Hammond e essa coisa toda. Aqui descobre o Mellotron. É nesse disco aqui que você tem a grande música, né, do Gênesis, né? Que é onde é que está aqui? Está aqui o I Know What I Like, né? I Know What I Like, I Know What I Like. Está aqui. Que é nesse disco aqui. Acho que é a música comercialmente mais bem sucedida deles. Tá? Então a crítica ele começa a perder cada vez mais espaço pelos sintetizadores do Anthony Banks. Tá? E aí começa a crítica e a questão da identidade musical dele começa a entrar em xeque. Tá? É claro que a gota d'água, aqui a técnica, né, dessa técnica que ele utilizava, que foi o precursor, né, de tocar com as duas mãos no braço da guitarra, tá? Foi o precursor dessa técnica. Então, ele começa a utilizar, ele utiliza bastante, né? No Foxtrot e no Nursery Crime, é quando ele vai ter mais a liberdade, né? Dos solos de guitarra, da utilização de efeitos, de demonstrar toda a sua versatilidade técnica, né? É o taping, né? Que se chama, se não me engano, taping. Essa técnica aqui. Agora, com The Cillian England by the Pound, ele começa a perder o espaço. O som dos sintetizadores começam a ocupar cada vez mais espaço. E é aqui, do The Lamb Lies Down on Broadway, que aí o caldo entornou. Tá? Foi muito problemático, grande parte da banda estava com problemas conjugais, o Peter Gabriel com a Jill, a sua esposa grávida, uma gravidez problemática, tá? Uma gravidez problemática que estava tendo, quase que ela perde o filho, né, no parto, e a banda em turnês assim complicadíssimas, Stephen Hackett levando a planta dele caindo pela janela, árvore mágica, o Stephen Hackett se separando também da primeira esposa, foi complicado. Só que esse disco aqui, o que a gente pode falar? O que a gente vai aprofundar aqui? A parte simbólica, a parte esotérica e tudo mais. E Lamb Lies Down on Broadway, vocês devem saber, esse disco aqui é o auge das ambições do rock progressivo, assim como Tales from the Topographic Oceans, do Yes. Eu qualifico esses dois discos, o auge das ambições do rock progressivo. Tá? Esse disco aqui, todo escrito pelo Peter Gabriel. O Peter Gabriel escrevia de um lado,
Aí a banda do outro recebia o texto escrito e tinha que inventar uma música em cima dessa letra. Foi um negócio complicado. Que o Stephen Hackett, ele até criticava, né? Parece que você recebe um quadro pintado e você tem que pintar em cima desse quadro já realizado. Então, o Hackett foi o principal crítico disso que estava, a dinâmica que estava, principalmente pelo egocentrismo do Peter Gabriel, principalmente que nesse momento ele tinha sido convidado a trabalhar com o roteirista do filme O Exorcista, tal, porque o Peter Gabriel era famoso pelas suas histórias que ele contava nos shows, tá? No intervalo entre as músicas, e também pelo que ele escrevia, né? Contos de ficção científica, histórias de terror, histórias fantásticas nas letras do Gênesis, tá? Esse disco conta a história de Real, que é um jovem grafiteiro porto-riquenho em Nova York, tá? Em que ele cai num submundo em Nova York, cheio de perigos, onde ele é seduzido por sereias, que são as lâmias, e depois ele é transformado numa besta cheia de pústulas, um monstro cheio de pústulas. Sendo que ele se transforma no alter ego grotesco de si próprio, de Real, que é o Sleeperman. Tá? Enquanto Peter Gabriel no palco pulava de um lado para outro, vestido de jeans, jaqueta de couro, tipo prenunciando um modelito punk. Prenunciando o punk. Eles estavam lá em Nova York, ele fazia a história de um jovem grafiteiro porto-riquenho, todo com uma maquiagem para torná-lo mais moreno, né? Não um branquela britânico, né? Então, atrás dele estavam lá o Michael Rutherford, o Stephen Hackett, o Banks, o baterista Phil Collins, que tentava acompanhar essa história intrincada. Então, musicalmente, as letras, as músicas, eram tão intrincadas quanto o texto. Então, cada nota musical é assim um adorno, uma história inextricável que nem o próprio Peter Gabriel entende o que ele escreveu. Tá? É uma história que... Eu sei que o Hackett ele saiu completamente traumatizado dessa experiência, principalmente porque os sintetizadores tomam conta. Tá? Aí é que tá. O Peter Gabriel ele tende para uma espécie de uma jornada interior, que é a coisa do The Lamb Lies Down on Broadway, só que numa linguagem expressionista. Expressionista. Então, as músicas, musicalmente, você tem uma pegada expressionista, em que as músicas deveriam, assim, transmitir a bizarrice das situações de Real naquele mundo, naquele submundo de Nova York. Tá? Um mundo underground, um mundo de cavernas, com seres fantásticos, e ele estava perdido. Ali o Real, em busca do seu irmão, que o tirasse dali, que o salvasse. Tá? A história é mais ou menos essa. Tá? Então, principalmente aí que está, o foco foi em sintetizadores. Os sintetizadores davam esse efeito expressionista. Só que o Stephen Hackett estava numa pegada impressionista, lírica. Então ele achava que, na verdade, se você vê as passagens de guitarra aqui do The Lamb Lies Down on Broadway, são as mais líricas, mais bonitas, né? Do que os efeitos de sintetizadores vão para o som, principalmente a sala de espera do anestesista sobrenatural é uma coisa assim, efeitos sonoros assim totalmente expressionistas. Você sabe que o expressionismo do movimento expressionista da vanguarda moderna do século XIX é você distorcer o mundo através dos seus sentimentos. Então, através os seus sentimentos alteram a sua percepção. E a percepção que você tem das coisas são as mais distorcidas possíveis. Então, imagina o grito do Edward Munch, é aquilo ali traduzido musicalmente no The Lamb Lies Down on Broadway. Só que Stephen Hackett estava indo mais para uma coisa com os seus conhecimentos de esoterismo, ocultismo, tarô. Ele queria fazer uma viagem interior mais lírica, mais impressionista.
Então, razão pela qual ele dá a versão dele, na minha opinião, a versão dele do The Lamb Lies Down on Broadway, nesse seu primeiro álbum solo, Voyage of the Acolyte. Tá? O acólito, né? O acólito na tradução. O que é o acólito? O acólito é aquela pessoa que segue um caminho, que segue um percurso, uma jornada. Na religião católica, o acólito é tipo coroinha, o assistente do padre, aquele que acompanha a jornada espiritual do padre ou dos sacerdotes, tá? Pode ser considerado. Então, esse álbum dele é a versão impressionista do The Lamb Lies Down on Broadway, tá? Esse disco, qual é a questão aqui desse disco? Ele tem forte influência de simbolismos esotéricos e ocultistas, particularmente o tarô, tá? Cada faixa desse disco é inspirado numa carta do tarô, tá? Então, o tarô, a gente sabe que é uma prática esotérica que é usada para você se explorar espiritualmente, né, e fazer interpretações simbólicas, tá? Então, o que torna esse disco musicalmente rico, porque as músicas têm a ver, a maioria delas instrumentais, acompanham narrativas místicas, introspectivas, como por exemplo, Ace of Wands, As de Paus, né? É a carta do tarô, dos arcanos menores, né, que celebra o potencial criativo, a energia inicial dos novos começos, como era para ele, né? A energia inicial dos novos começos da sua carreira solo. Hands of the Priestess, tá? As mãos da alta sacerdotisa, né? Outra, a alta sacerdotisa a gente sabe que é uma figura central nas cartas do tarô, que simboliza a intuição, mistério, conhecimento oculto, tal. Então, as letras dessa música evocam a sabedoria espiritual e introspecção, tá? Bom, a gente poderia ficar falando aqui faixa por faixa, que é fascinante. Mas o Eremita, porque a capa feita pela Kim Poor, né, ainda no fogo do amor, né, do conhecimento dos primeiros anos, né, juntos com o Steve Hackett, a concepção da capa dela, da arte que vocês estão vendo, estão ali a alta sacerdotisa e o eremita. O eremita é uma carta do arcano maior do tarô. Então explora temas da solidão, da busca interior. É o eremita. É uma carta que geralmente lá nas interpretações do tarô representa a necessidade da introspecção, e a música, que é uma melodia contemplativa, né, reflete bem isso. Star of Sirius, estrela de Sirius, tá? Embora ela não esteja ligada à estrela Sirius, a nenhuma carta do tarô, a estrela Sirius, a gente já vai ver daqui a pouco, tem altas conexões esotéricas em diversas tradições místicas e com fortes reflexos na cultura pop. O simbolismo esotérico da estrela Sirius. Shadow of the Hierophant, que vocês viram aqui a abertura, o hierofante é um termo que é usado para designar os sacerdotes da alta hierarquia. Acho que é tanto dos mistérios, tanto do Egito como da Grécia, viu? Então, somente o arranjo grandioso que vocês acompanharam do final dessa música representa o peso simbólico dessa carta, né? Então, tá aqui esse álbum representa esse espírito rock progressivo dos anos 70, né? Que dos muitos artistas que provavam temas místicos, Bowie, né? Mesmo Robert Fripp, né? O tarô, a gente sabe, a gente fala do tarô especial, né? Não é qualquer tarô aqui que ele está se referindo aqui, o Stephen Hackett. É o tarô Rider White, né? Que foi criado em 1909 por Arthur Edward White, ocultista britânico, ligado a Golden Dawn, uma sociedade secreta ocultista, Golden Dawn,
da onde veio gente, por exemplo, da estirpe do Aleister Crowley. Veio também dessa sociedade ocultista, a Golden Dawn. Tá? Então, ela é composta, né? São 78 cartas, vocês devem conhecer, tem os arcanos, 22 arcanos maiores, né? Que representam os arquétipos mais universais, o louco, a alta sacerdotisa, que mais? Tem o sol. E aí os arcanos menores, que é dividido em 4 naipes, né? O paus, copas, espadas, ouros, né? Representa os diferentes aspectos da vida cotidiana. Ação, emoção, intelecto, matéria, e assim por diante. Tá? Então, foi especificamente desse tarô aqui que esse disco ele vai se inspirar aqui musicalmente, nas suas letras e tudo mais. Só que aí que está, esses dois trabalhos, tanto do Peter Gabriel, expressionista, quanto do Stephen Hackett, impressionista, eles estão baseados numa obra clássica do século XVII. Olha vocês, do século XVII, publicada pela primeira vez no século XVII, de The Pilgrim's Progress, A Jornada do Peregrino, ou em português simplesmente O Peregrino. Tá? A inspiração desses dois álbuns é uma coisa antiga que está aqui. A ilustração de um dos vários livros dele, século XVII, século XVIII, foi criado essa história, que, aliás, olha, é a espinha dorsal de Jornada do Herói, de tudo isso que você vai ver em roteirização de cinema. John Bunyan escreve e publica pela primeira vez em 1678 essa obra. John Bunyan. Ele era um pregador, um filósofo moralista, um pregador da tradição cristã e aquela coisa. Essa obra é considerada assim um dos maiores exemplos da alegoria assim, da literatura ocidental. Aqui na arte que vocês estão vendo é como se fosse um roteiro, uma narrativa de uma jornada em que o protagonista ele vai da cidade da destruição em busca da cidade celestial. Então é um cristão que enfrenta os desafios representados por personagens simbólicos que vão aparecendo ao longo da história. O pântano do desânimo, o vale da sombra da morte. Então, personificado por figuras como Beelzebub, Desespero, Apollyon. Está aqui algum dos personagens que são ilustrados. Lembra muito, o que ele está fazendo aqui, o Bunyan, é a jornada interior, onde, segundo Jung, simplesmente ele está entrando em contato com os arquétipos interiores, tá? Em busca do autoconhecimento espiritual. Tá? Então, todos esses personagens, você vai pegar divertidamente, todas essas... por dentro da cabeça, as nossas emoções. Essa obra, A Jornada do Peregrino, ou O Progresso do Peregrino, né? The Pilgrim's Progress, o Progresso do Peregrino, é essa jornada interior onde ele vai passando por diversas questões que impedem a nossa iluminação espiritual, o desespero, a preguiça, a cobiça, todas essas coisas que já estão na nossa cabeça, tá? Então, superando e indo em direção da virtude. É uma alegoria religiosa e uma alegoria interior. Só que a Igreja Católica não gostou muito disso, porque ele achou que ele estava sendo herético em escrever dessa maneira. Porque o que ele estava propondo era uma revolução. Não sei se vocês estão percebendo isso. Buscar Deus dentro de si, não é lá na igreja. Essa obra do John Bunyan colocou em xeque a hierarquia eclesiástica, né? Dos padres, sacerdotes, cardeais, bispos e papa. Então você não precisa se submeter a essa hierarquia. Basta você fazer uma jornada interior. Isso é muito gnóstico. Tá? O que ele fez foi uma abordagem gnóstica, voltando ao cristianismo primitivo. Pegou muito mal, ele chegou a ser preso, a obra dele passou a ser perseguida, esse livro, né? A ser perseguido, e ele foi preso. Tá?
ele vivia como um pregador. Só que o que ele estava pregando para a Igreja Católica era uma puta heresia. Tá? Que é claro que essa heresia vai repercutir lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a religião americana é exatamente isso, em busca do Cristo interior, que vai degringolar no século XX, na força do pensamento positivo, literatura de autoajuda e tudo mais. Eles vão interpretar de uma forma pragmática e comercial. Mas tanto esses dois discos, que para mim é o ápice da ambição do rock progressivo dos anos 70, é inspirado nessa obra Pilgrim's Progress. É muito interessante, né? Pilgrim Progress. E você tem a Estrela de Sirius, que é fantástico isso, né? Estrela de Sirius. A letra da música cantada por Phil Collins nesse disco, Sirius tem uma simbologia muito complexa, esotérica, e está presente na cultura pop. Tá? Já falamos isso em alguma live, mas para você ver essa cena do show de Truman, você pode ver, tudo começa a partir daqui. Quando aquele spot de luz de estúdio cai, a Sirius Canis Maior, tá? uma das estrelas desse sistema binário, né, de Sirius, ele cai e o Truman olha para cima, né? Peraí, não são estrelas? Então, acidentalmente, isso cai. É a partir daqui, desse episódio, que Truman vai começar a ir atrás da verdade. Tá? Então, é uma cena emblemática esse. Sirius Canis Major, né? Está em latim. Então, o Sirius, o simbolismo de Sirius está presente na cultura pop, mas ele está presente no esoterismo e no ocultismo. Tá? Desde civilizações muito antigas, apontam para esse sistema binário estelar. É um simbolismo mitológico antigo. Tá? Então, por exemplo, a estrela Sirius é um sistema binário, tem a Sirius A e a Sirius B. Tá? Só no século XIX isso foi descoberto, que é um sistema binário. Mas o problema é que os Dogons em Mali já sabiam disso, que era um sistema binário e que toda uma simbologia. Essa civilização muito antiga, os Dogons em Mali, tá? Algo que só foi descoberto por astrônomos no século XIX. Aí eu nem vou entrar aqui, aqui é a questão que já vai entrar os ETs na antiguidade e tal, porque os Dogons não tinham condições de saber disso. Ou talvez eles pegaram isso de civilizações muito mais antigas ainda, antes da grande era do gelo. Tá? Civilizações muito avançadas que já estiveram na Terra. Aí vem essa coisa aí dos ETs na antiguidade para tentar salvar a barra do evolucionismo, né? Como se a gente tivesse no suprassumo da civilização. Mas é interessante que da Sirius vem esse termo dia de cão. Fala, eu tive um dia de cão. Bota nesse simbolismo mitológico do sistema Sirius. Os gregos, por exemplo, pensavam que as emanações dessa estrela Sirius podia afetar os cães. Olha que coisa louca. Cinegnose 360 é cultura. Os gregos antigos acreditavam nisso. Então, eles acreditavam que quando os cães começavam a se comportar de forma anormal, era a influência da igreja da estrela Sirius quando apontava no céu. Então, eles falavam isso em dias de cão, para designar os dias mais quentes do verão, que é quando o Sirius apontava no céu e os cães alteravam o tipo de comportamento. Tá? Daí a expressão dia de cão para um dia difícil ou de má sorte. Tá? Os romanos, da mesma maneira, vão pegar isso daí, com essa ideia do dia do cão, e uma série de rituais para aplacar a fúria de Sirius. Então, o calor, o tempo quente e abafado, os infortúnios, o azar, vem dessa influência negativa da estrela Sirius. Né? É uma coisa curiosa isso daqui.
E aí você vai ver uma série de influências, né, que você vai ter aqui. O Diamond Dogs, cadê o Diamond Dogs aqui? Diamond Dogs, onde é que está? É uma das influências aqui da cultura pop, tá? David Bowie, Diamond Dogs, né? Numa sociedade distópica no futuro, tá? Onde você tem uma espécie de Big Brother e tem os ajudantes que são os Diamond Dogs, né? Que são os ajudantes dessa distopia, né? A manter as pessoas na linha, né? Manter as pessoas na linha aqui nessa ditadura do Big Brother, né? Como se pode falar. É interessante. Depois você vai ter aqui outra referência que você vai encontrar aqui na cultura pop. Aonde está aqui? Vamos ver aqui. Outra referência. O quanto isso daqui é importante, né? Outra referência vocês vão ver aqui, aonde? Aqui, Liquid Sky. Não sei quantos vocês já ouviram falar desse filme Liquid Sky, quantos de vocês? A gente até acho que a gente já tratou aqui na live, né? Esse filme que é de um diretor russo, é do começo dos anos 80, o Slava Zuckerman, né? Que Liquid Sky, né, no filme, é uma gíria para designar a droga heroína. A droga heroína. Só que o céu fica líquido quando Sirius sobe ao céu. Isso vai encontrar esse termo, tá, na Ilíada de Homero. O céu líquido, quando a estrela Sirius aponta no céu. Está lá na Ilíada de Homero. E essa simbologia do Liquid Sky, né, o céu líquido associado à droga heroína nesse filme, e não é à toa que esse filme se trata de ETs. ETs que pousam no terraço de um prédio onde tem um underground de modelos, tá? Um bar underground, né, onde eles experimentam essa droga heroína, o Liquid Sky. Certamente esses ETs devem ter vindo do sistema binário Sirius, né? E para terminar aqui as referências, entre várias, você vai ver várias referências que você vai encontrar aqui na cultura pop. Aqui no Harry Potter. Harry Potter. Você pode ver esse personagem aqui do Gary Oldman, tá? O personagem do Gary Oldman, que ele faz, qual é mesmo o nome dele? Ele faz o Sirius Black, exatamente, Sirius Black. Gary Oldman, que ele faz. Sirius B, Sirius Black, provavelmente a referência a Sirius B, esse era do sistema binário, né? Que na mitologia é o Sirius B ou Sirius Black que carrega os significados mais sombrios, né? No filme ele é o padrinho, né, do Harry Potter, tá? Que ele se reveste de um personagem com o simbolismo de professor, guia, tá? Muitas vezes Sirius é atribuída como a estrela do Oriente, né? A estrela guia, tá? É interessante, e isso é claro que isso vai repercutir aqui nessa Sirius Star, né? Desse álbum, desse primeiro álbum, né? Cadê o álbum? Está aqui. Voyage of the Acolyte, está aqui. Aqui tá uma bagunça aqui, está aqui. Cantado pelo Phil Collins, tá? Mas é claro que para a gente terminar, a gente tem que ver uma coisa. O Stephen Hackett revisita muito, ele faz shows revisitando os clássicos do Gênesis, né? Os grandes clássicos. Álbuns inteiros, Silly England by the Pound, né? O álbum inteiro, os Seconds Out ao vivo, né? Do Gênesis. Os grandes clássicos como The Return of the Giant, Hogwarts, né? Tal. Supper is Ready, esses clássicos em que ele arrebenta a guitarra. O problema, a questão dele que ele justifica, não é uma questão comercial. Para ganhar grana em cima dos meus sucessos que eu fiz parte do Gênesis. Na verdade, ele está remasterizando. Ele simplesmente ficou insatisfeito quando o material do Gênesis, que é analógico, foi passado para CD. Então, na verdade, o resultado que ele ouviu, né, que ele
desses CDs do Gênesis clássicos da era analógica foi insatisfatório para ele, principalmente do seu aspecto da guitarra, como a guitarra soa nessa passagem do analógico para o digital, para o CD. Então, ele simplesmente participou de um projeto de remasterização e a colocação de mais outras sessões de solos que foram cortadas nas versões que foram para os álbuns do Gênesis, né? Então, é incrível, é um trabalho criativo, ele não está simplesmente ad infinitum repetindo-se a si próprio, tá? O Steve Hackett está recriando, tá? Porque ele simplesmente ficou insatisfeito ao ouvir as primeiras edições de CDs dessas obras clássicas do Gênesis e de vinil, a passagem do vinil para CD. Tá? George Harrison era outro que estava insatisfeito. Ele simplesmente falava. Uma vez eu vi na revista Showbiz uma entrevista com ele, em que ele falava que ele não conseguia ouvir os Beatles em CD. Então ele tinha toda uma teoria, porque a música dos Beatles foram criadas, concebidas, arranjadas para vinil, por uma tecnologia analógica. Então, para ele, ouvindo em CD, ouvindo digital, não soava bem. Não soava bem. Então, ele falou que não gostava, ele preferia ouvir Beatles em vinil. Tá? Aí o Steve Hackett levantou as mangas e foi mãos à obra. Eu vou remasterizar esse negócio aqui. Isso aqui não está legal. Né? Então, é isso que é o músico criativo. Ele não fica se repetindo, ele está recriando esses clássicos aqui do Gênesis. Tá? Muito bem, então fiquem aqui. Steve Hackett, atual aí ainda em turnês e criando bastante. Conheçam esse guitarrista e exímio violinista clássico. Tá? Para começar, violão clássico, ouve a música Horizons do Foxtrot. É sensacional, uma das melhores coisas que eu já ouvi em violão clássico. Pois bem, então é isso aí. Terminamos aqui mais uma sessão dos vinis aqui desse Humilde Blogueiro.